Glórias a Deus. Irmãos, abra a sua palavra, por favor. A palavra de Deus que está em tuas mãos. Em Mateus capítulo de número 11, versículo do 2 ao 6. Mateus capítulo de número 11, versículo do 2 ao 6. Amém? Amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, irmãos, e disse-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes: os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandaliza em mim. Amém? Repita comigo: não por palavras. É o que Deus quer falar comigo e contigo. Aleluia, Deus, eu creio. Queridos, nos diz a palavra do Senhor que João Batista estava preso no cárcere, mas João Batista é aquele mesmo que anunciava o Evangelho no meio do deserto. João Batista é o mesmo que aprendeu no meio do deserto uma certa obediência a Deus e veio anunciando o caminho do arrependimento. João Batista, ele via anunciando um Cristo a qual ele não sabia quem era. Ele sabia que iria vir o Messias. João Batista, meus amados, nos diz a palavra do Senhor que no dia em que ele batizou o Senhor Jesus, que ele viu uma pomba em forma do Espírito Santo descer sobre o Cristo, aí foi que ele falou: ele é o Messias, porque este é o sinal que Deus falou no teu coração. João Batista, quando ele estava preso, ele tinha uma dúvida no seu coração. Ele falou aos seus 2 discípulos: vai até o Messias, vai até o Cristo, vê se ele mesmo é o Messias ou temos que esperar outro. E quando chegou aqueles discípulos de João Batista ao Cristo, ele falou: diz-lhe a João Batista: os cegos vê, os coxos andam, os mortos é ressuscitado, e aos pobres é anunciado o Evangelho. João Batista, acredito que no coração dele ele ficou tão contente dentro do cárcere, que acredito que ele sabia que ele iria morrer, mas acredito ele também orando a Deus e falando: Senhor, ele é mesmo o Messias, estou pronto a subir, a minha parte eu fiz. Porque uma coisa eu vejo dentro do Evangelho, que se João Batista tivesse permanecido em vida, o reino de Deus estaria dividido na terra. Porque muitos que começou com João Batista iriam seguir João Batista, muitos que começou com Cristo iriam atrás de Cristo. E o reino de Deus não é dessa maneira. O reino de Deus, meus amados, ele não é dividido. Ele não tem o profeta tal ou o profeta fulano. Assim como o povo um dia chegou diante de Paulo e falou: eu sou de Apolo, ao outro: eu sou de Paulo. E Paulo chegou: e você é de quê? Você é de Deus. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Assim é o reino de Deus, irmão. Eu planto, você rega, Deus dá o crescimento. Você planta, eu rego, Deus dá o crescimento. Mas em todos os momentos, o crescimento quem dá é Deus. Glória a Deus. Simplesmente somos vaso e instrumento. Simplesmente somos um vaso que o oleiro manda para onde quer, movimenta para onde quer, faz o que quer. Mas uma das coisas que o Senhor me chama a atenção nessa noite é que ele não falou para João Batista o
uma palavra, ele anunciou a João Batista os milagres que estavam acontecendo. O Senhor, ele não queria anunciar a João Batista mais uma palavra. O Senhor, ele estava indo, aleluia, aqueles homens falando: leva a João Batista uma notícia importante. O cego está vendo, o coxo está andando, o morto está sendo ressuscitado. É as profecias que estavam em Isaías se cumprindo, e João Batista sabia: ele é o Messias. Queridos, tem uma coisa que é interessante nas nossas vidas. Muitas das vezes caminhamos por palavras, falamos por palavras, e o evangelho que é verdadeiro não está sendo acompanhado com milagre. O evangelho não está sendo acompanhado por muitos com milagre, irmão. E o Senhor Jesus, ele deixou uma ordenança dizendo, meus queridos, que coisas maiores do que ele na terra nós faríamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Para nós começarmos a vivenciar milagres de Deus, para nós começarmos a ter a autoridade de Deus na terra, é preciso nós entender, meu querido, que o reino de Deus não é somente palavra, é poder de Deus na terra. João Batista, Paulo, quando ele falava: ei, o evangelho que eu falo não é só por palavras, não, é poder do Espírito Santo de Deus. E é desta maneira, irmão, porque uma coisa eu sei, que aonde há um cristão cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, algo tem que acontecer. Tem que acontecer. Glória a Deus. Em Marcos, capítulo de número 11, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que lhe disser será feito. Uma razão do evangelho não ser acompanhado com poder: dúvidas no coração do cristão. Eu vou orar aqui para ser curado no nome de Jesus, mas será que isso vai acontecer mesmo? Eu estou duvidando no meu coração, não vai acontecer. Eu vou expulsar demônio, mas será que eu tenho autoridade? Não vai conseguir, porque com dúvidas o Senhor não ouve. Queridos, é assim dentro do nosso lar, é assim com o filho, é assim com o esposo. Tudo que eu orar, tudo que eu pedir com dúvida, tenha uma certeza no teu coração, tu não recebeu. Palavra de Deus. Agora, tudo que eu oro, crendo que eu recebi, crendo que está acontecendo, crendo que já aconteceu, espera o milagre que ele vai chegar na tua vida. Glória a Deus. Espera o milagre que ele vai acontecer. Sabe por quê, irmão? Porque eu estou, segundo a palavra de Deus, orando sem dúvida no meu coração. Eu estou orando com certeza. Eu estou orando com fé. A palavra do Senhor, ele nos apresenta que se nós tivermos uma fé do tamanho do grão de mostarda, vai mover montanha, vai mover o sobrenatural, vai mover o impossível. E que fé do tamanho do grão de mostarda é essa? Que é uma pequena semente pequenininha. Que fé é essa que o Senhor está nos comparando? Que tipo de fé é essa? Ei, sabe por que nós vivemos ainda, irmão? Muita guerra espiritual, oramos, e ainda não sai dela, porque até orando, guerreando, está com dúvida, porque até orando, guerreando, não exerce a autoridade que Deus deu. Queridos, é uma coisa interessante. Para nós expulsarmos demônio, irmão, ele deveria respeitar o nome de Jesus uma só vez.
E tem vezes que ele ainda até zomba da nossa cara. Porque quem está orando também está duvidoso. Porque quem está orando também, irmão, muitos é duvidoso. Muitos, ele exerce a autoridade no grito. E não exerce no poder. O reino de Deus não é por palavras, não é por grito. A autoridade de Deus, mesmo que você fale forte, mas a autoridade é o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. O Senhor Jesus, ele estava falando uma coisa: olha, o que a igreja hoje está fazendo na terra, anunciando que o cego está vendo, que o coxo está andando, que o morto está ressuscitando e que o evangelho está sendo anunciado. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite: você é a igreja de Cristo na terra. Você tem que ser acompanhado com o milagre de Deus. Tem. Pessoas que vão ter que ir bater na tua porta assim e falar: ei, irmão fulano, vamos ali, tem uma família que precisa da oração. Ei, vamos ali, tem um processo endemoniado ali, vamos ali, tem um enfermo. Sabe o que é isso? A autoridade de Deus sobre a tua vida. Tem alguma coisa acontecendo em nosso meio. Por que não chegam mais batendo na nossa porta? Será que é porque eu estou cheio de autoridade demais? Ou porque eu estou com autoridade de menos? Ou porque eu não estou exercendo ela? Sabe por quê, irmão? Há uma coisa interessante. Os discípulos estavam ali no meio da multidão. O jovem estava possesso. Eles tinham acabado de anunciar o evangelho. Eles estavam anunciando: ei, Jesus, é bonito demais, expulsamos o demônio no teu nome. Ei, Jesus, nós falamos, aconteceu isso, isso e isso. Mas chegou um homem e falou: ei, expulsa aqui esse demônio aqui. Olha como é que meu filho está aqui. Chamou os discípulos e falou: expulsa esse demônio. Cada um dos discípulos foi lá, colocou a mão, tentou e aumentou a confusão, irmãos. E num determinado momento o Senhor Jesus estava vindo. O que é que está acontecendo por aqui? O Senhor, é porque eu pedi aqui para os seus discípulos vir aqui expulsar esse demônio, mas eles não conseguiram. Por favor, expulsa aí. Ao Senhor Jesus, homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Interessante, irmão, sabe o que? Que não eram homens que estavam desviados da presença de Deus. Não eram homens que não estavam ouvindo Jesus falar. Não eram pessoas que estavam longe da comunhão com Ele, não, irmão. Era quem estava congregando com Cristo. Era quem conhecia o Evangelho. Era quem já sabia do nome de Cristo. Era quem já sabia da autoridade dele. Os discípulos estavam representando a igreja, andando com Cristo, mas nada puderam fazer. E o Senhor Jesus falou: homens de pequena fé. E depois eles em particular: Senhor, por que não expulsamos? É porque tem demônios que é jejum e oração. É jejum para a carne, oração, busca de poder, intimidade com o Pai. Queridos, temos que entender essa parte. Nós temos que buscar a autoridade de Deus para nossas vidas. Nós temos que buscar. O Senhor provou os discípulos para ver que eles tinham autoridade, mas necessitavam de buscar mais. O Senhor nessa noite quer dizer para mim e para você: a autoridade de Deus na minha vida e na tua vida, mas ainda há necessidade de buscar um pouco mais. Sabe por quê? Ele não vai te colocar no meio da multidão para fazer você pagar mico. Ele não vai fazer ninguém que bater lá na sua porta, te tirar da tua casa, irmão, para você ser lá no meio do povo, humilhado e o nome de Deus escandalizado na tua vida. Não, Ele não vai fazer isso. Mas quando eu busco a presença dEle, quando eu estou cheio dEle, quando eu estou avivado dEle, há pessoas que precisam. E o Senhor fala: ei, Espírito Santo, guia aquele meu servo que está do outro lado para vir aqui, porque ele está cheio. Ele vai honrar o meu nome. Glória a Deus. Não por palavras, mas com o poder de Deus.
Glória a Deus. É isso que a igreja do Senhor na terra precisa ser fortificada. É isso que eu e você precisamos nos fortificar no Senhor Jesus, irmão. Ei, ainda, irmão, é necessário nós acreditarmos numa coisa: eu vou orar na minha casa e vai acontecer alguma coisa. Eu vou interceder, vai acontecer alguma coisa. Deus vai dar livramento, o demônio vai correr, o milagre vai chegar, o sobrenatural vai acontecer. Irmão, acredite na oração que tu faz ao Senhor. Acredita. Ei, abraça a autoridade que Ele te deu, guarda ela. Sabe por que pessoas andam chorando, irmão? Eu não estou falando uma dificuldade, porque choramos dentro da dificuldade. Mas tem pessoas que se choram demais e coitadinho, pastor Osmar, porque não conhecem a autoridade que Deus deu a ela. Erramos não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus, assim diz a palavra. Ou seja, a palavra de Deus, quando eu leio ela, quando eu busco a entender, a compreender, ela me ensina a trabalhar com essa autoridade, com este poder. Ela me ensina a ter um domínio próprio sobre as situações. Isso é também o poder de Deus sendo trabalhado na minha vida e na sua vida. Quantos no dia de hoje irmão, está duvidoso em tudo o que faz? E eu vejo que isso aí é até uma forma que nós defamamos o Evangelho. Sabemos que somos falhos, sim, mas todos os dias eu escuto de fé, todos os dias eu aprendo sobre fé. Todos os dias eu aprendo algo novo que o Senhor faz na nossa vida. Todos os dias nós vemos algo novo que o Senhor traz sobre a nossa vida. O Senhor, irmão, no dia de hoje, Ele chamou a igreja para uma coisa: tudo em que pedires em meu nome, o Pai fará. Tudo em que pedir em meu nome, ou seja, todas as vezes que a glória for dada a mim, o Pai vai ouvir. Todas as vezes que reconhecer que a autoridade é minha, o Pai vai reconhecer. Então, irmão, temos que trabalhar essa oração. É o nome do Senhor Jesus Cristo no meu casamento, no teu casamento, na vida do meu filho, na vida do seu filho, no setor de trabalho, na vida ministerial, na igreja. Se Deus está me levantando, a glória é dele. Se Deus está me usando, a honra é dele. O prazer é para ele, a glória é para ele, e a alegria fica em nossos corações. Se coloque de pé em nome de Jesus.